Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos à nossa aula palestra da importância do profissional biomédico na saúde coletiva. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a esse convite, a essa importante palestra, principalmente pelo tema, porque esse papel desse profissional na saúde coletiva, desse biomédico e do profissional de saúde em geral, ele vai ser primordial para o desenvolvimento das atividades que, eventualmente, se necessite dentro da saúde coletiva, que hoje tem se mostrado cada vez mais importante no dia a dia de todos nós. Também apresentar, quem é o Luiz Henrique. Então, eu sou biomédico, especialista em análises clínicas, eu sou MBA em gestão de saúde, o SUS, e sou mestre em saúde coletiva. Atuo aí há mais de 20 anos, já há 31 anos nas análises clínicas, mas já atuei como coordenador de saúde, já trabalhei em controle de qualidade, em indústria, já trabalhei, como disse, muito em análises clínicas e hoje estou há 12 anos da docência do ensino superior. Tá? Hoje também atuo como assessor científico num grande grupo de saúde e sou docente aqui na Universidade Paulista de São Paulo, a Unip, com muito orgulho, e estou aqui hoje para me deixar e me colocar à disposição. Hoje eu também faço parte de uma empresa que é o Biomédico Saúde, que tem como função principal, como missão principal, promover saúde e qualidade de vida das pessoas. Então eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco sempre à disposição. Antes de eu falar sobre o papel do profissional, eu quero falar um pouco do curso de biomedicina, que começou se chamando Ciências Biológicas Modalidade Médica, ou Ciências Biomédicas, ou como é mais conhecido hoje, a biomedicina. Foi pioneiramente implantado na Escola Paulista de Medicina em 1966. Ele foi criado com o objetivo de capacitar futuros docentes e pesquisadores na área de biologia e medicina. E esse curso, que sempre foi um curso que, desde o início, formou sua turma com objetivos distintos, um objetivo de pesquisa, com o objetivo de docência. Então vejam que esse curso ele se propõe a formar profissionais de alta capacidade na atividade de pesquisa e docência no nível superior, nas diversas áreas de biomedicina que foram, com o tempo, crescendo. E por que eu estou citando o curso de biomedicina nesse início? Porque essa profissão ela foi criada de uma forma diferenciada para promover saúde. Ela foi criada, ela foi implementada, implantada e está sendo aprimorada constantemente, justamente com o objetivo de promover saúde, promover pesquisa. Então, o biomédico, ele é um profissional curioso, por isso, ele é um profissional pesquisador, ele é um profissional que tem o conhecimento das mais diversas áreas de saúde, por isso. Então, eu que sou um apaixonado pela biomedicina, sempre gosto de comentar e exaltando sim a biomedicina dentro dessa característica humana, que esse profissional tem esse diferencial e precisa aplicar isso na saúde. E além de tudo isso, também precisa ser absorvido nas mais diversas áreas de saúde devido à sua formação. Então, a origem da profissão, como eu já citei, ele foi chamado de Ciências Biológicas Modalidade Médica. A minha profissão, quando eu me formei em 1999, início de 2000, eu ainda tinha esse título de Ciências Biológicas Modalidade Médica, e a partir daí, então, foi se aprimorando, foi tendo o surgimento da profissão como um processo de natureza histórica, técnico-social, teve início aí no curso de Ciências Biológicas, reconhecido nas universidades do Rio, de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e a partir daí, então, tendo toda a sua regulação. Então, vocês vejam que é uma profissão nova, amplamente modernizada, linkada nas mais diversas áreas de saúde, de promoção à saúde, e que nós, a partir daí, podemos ter orgulho desta profissão e, principalmente, devemos cada vez mais divulgar devido à origem,
formação e ainda o objetivo dela dentro dessa docência e pesquisa, conforme eu já citei. Nossos competentes profissionais espalham-se por todas as esferas científicas de nossas universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de análises clínicas, banco de sangue, indústria de desenvolvimento tecnológico e comercialização de técnicas de diagnóstico laboratorial, assessoria de apoio, serviços médicos e ainda com graduados, mestres, doutores e livres docentes no Brasil e no exterior. Então vejam que a nossa profissão, a nossa citação, ela se passa dentro de amplos campos de trabalho, de saúde e também nas esferas tecnológicas, industriais e até mesmo no comércio. E hoje eu quero ajudá-los a entender as noções e deveres do biomédico através do Conselho Federal e Regional, noções e deveres do biomédico através de obrigações e deveres éticos e bioéticos. Vamos falar um pouco da bioética da pesquisa e da relação de uma equipe multidisciplinar na área da saúde. Então, primeiro é interessante a gente entender que o biomédico ele tem deveres, direitos e deveres que estão amplamente descritos nos nossos conselhos federais de biomedicina e regionais de biomedicina. É só consultar o site, o portal, o www.crbm1.org.br, bastante difundido e que tem todas as leis preconizadas, citadas. Depois é interessante a gente entender a obrigação, o dever do biomédico, claro, lembrando também sempre dos direitos, nas características de saúde, nos profissionais de saúde, nas citações de saúde, nos mais diversos papéis da saúde. Então, é obrigação do biomédico promover essa saúde. E este profissional vai estar diretamente ligado à bioética e à pesquisa, ou seja, promovendo saúde, e por último, se relacionando com toda uma equipe multidisciplinar na área da saúde. E aí, é claro, a gente vai citar médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, educador físico. São profissionais das mais diversas áreas que estão relacionados, os farmacêuticos, os nutricionistas, que estão relacionados a todas essas características que nós precisamos, devemos e podemos, quando estamos promovendo saúde, caracterizar de forma muito plena, caracterizar de forma muito igualitária. Por quê? Porque devido ao próprio ato médico, que foi defendido aí por um tempo, a questão de legislação, quais áreas nós podemos fazer, de que forma, podemos trabalhar, por exemplo, com acupuntura, não podemos fazer aplicações, não podemos. Então, toda essa relação com a equipe multidisciplinar, toda essa relação de saúde, de promoção, ela passa por esse entendimento. Por isso que é importante, antes de mais nada, a gente entender todas essas características. Então, mais uma vez, citando dentro dessa origem e trajetória que ajuda. Por que eu estou citando essa origem e trajetória da nossa profissão? Porque ela ajuda a entender o desenvolvimento do biomédico, como ele se tornou uma peça, um instrumento fundamental dentro da saúde pública hoje. Então, o seu início aí pelos cursos das universidades do país, por volta de 1966, a regulamentação da profissão que só se tornou regulada de forma legal em 1979, através da lei de número 6684, em 1979, o exercício das análises clínicas a partir de 1986 e ainda a inclusão do biomédico na área da saúde em 1998. Então vejam como todo o processo de implantação, conhecimento da profissão, conhecimento das ações do biomédico, conhecimento do que o biomédico faz, de que forma ele faz, de que maneira ele atua, é muito importante para a gente entender. Em 2002 nós tivemos um ato profissional, que foi toda uma ação, inclusive baseado no ato médico também, que queria restringir algumas ações do biomédico. E desde 2007 nós temos
algumas inúmeras habilitações que cada vez mais nós temos a regulamentação dela, através de leis, para o biomédico. Hoje nós temos no mínimo 35 habilitações devidamente regulamentadas e já outras em implementações e com as devidas atuações do biomédico, chegando a quase 40 habilitações do biomédico. Então vejam mais uma vez como o profissional biomédico está constantemente se situando na saúde pública, se colocando como um profissional importante na saúde pública, na saúde em geral, e que junto com isso ele consegue desenvolver um papel importantíssimo dentro da saúde pública, da saúde coletiva e das mais diversas áreas industriais, tecnológicas e hoje com a biologia molecular mais do que nunca. O Dia do Biomédico foi instituído no dia 20 de novembro, e ele ocorreu em Brasília, através do Dia Nacional do Biomédico, que foi uma vitória no Supremo no dia 20 de 11 de 1985, né, que julgou ainda todas essas características de supremacia da nossa profissão. Nós temos aí diversos papéis, então eu vou começar falando um pouco sobre esses papéis nossos, né? Dentro do conceito aí no ramo das ciências da saúde, onde vai investigar as doenças humanas, suas causas e formas de combatê-la, situa-se entre as práticas da medicina e as teorias da biologia e auxilia no diagnóstico. E por que nós temos essa formação? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas essa formação ela se dá principalmente por causa essas investigações e essas atuações, melhor dizendo, elas se dão principalmente por causa da nossa fisiologia, da nossa formação na fisiologia, desde a anatomia até todo o entendimento da clínica médica. Então vejam como que nós, dentro das nossas características, conseguimos atuar devido à nossa formação. Daí a importância do nosso curso de biomedicina ser amplamente difundido e ser amplamente ministrado nas mais diversas disciplinas, desde a fisiologia, conforme eu já citei, até as fisiopatologias, citologia, histologia. Passamos pelo conhecimento desde disciplinas ambientais, bromatológicas, alimentares, metodologias dentro da ciência e dentro das análises, e ainda depois, claro, com as devidas especializações na área de diagnóstico por imagem, diagnóstico de alimentos, indústria e todos esses conceitos que a gente vai conhecendo nos cursos. Quem que é o biomédico? O biomédico é um profissional que busca o entendimento sobre o funcionamento e transformação do corpo humano, a sua relação com as doenças, através da utilização de técnicas avançadas que auxiliam no diagnóstico e na profilaxia dos males que nos atingem. E essa frase aqui, esse conceito, ele é muito importante e eu quero que vocês atentem aqui à profilaxia. Por quê? Toda essa característica de cuidado, de entendimento, por exemplo, de onde veio uma verminose, o que aconteceu antes da doença, o que está acontecendo durante a doença, o que vai ser tratado depois da doença. Como eu vou combater essa doença, como eu vou evitar algumas patologias. Então vejam como eu tenho, dentro dessas características, dessas citações técnicas médicas, o entendimento de toda essa transformação do corpo humano, o que aconteceu com esse corpo humano, de que forma ele foi atingido, acometido pelos mais diversos agentes etiológicos. Então essas citações, essas situações, o biomédico é o profissional que busca esse entendimento. E ele faz todo esse link, desde o ambiente onde ele pode ter se contaminado, por exemplo, como ele faz para evitar, como ele faz para tratar, e ainda lembrando que o biomédico ele não consulta, tá? Ele não faz atendimento médico, né? Mas ele auxilia no diagnóstico, no entendimento e na orientação, tanto dos profissionais quanto também dos pacientes, tá? Então é bastante importante que nas mais diversas áreas que a gente atua hoje, eu cito a estética aí, por exemplo, onde esses procedimentos
passam, os procedimentos estéticos passam pelas características, pelas situações, pelo entendimento de toda uma característica técnica para evitar alguns males e para promover a saúde em outros. Então, a missão do biomédico é compreender os princípios arquitetônicos da construção dos organismos vivos, a descoberta da base estrutural do funcionamento das várias partes do corpo humano e a compreensão dos mecanismos formativos envolvidos no desenvolvimento destas. Então, eles são profissionais multidisciplinares, treinados para liderar equipes e auxiliar médicos, cirurgiões, biólogos, dentre vários outros. Então, mais uma vez, por que eu cito muito essas características, essas citações, essas situações? Porque esse profissional está amplamente preparado para a construção desses organismos, para a descoberta dessa base, trabalhando na prevenção, trabalhando em como entender a saúde como um todo, desde o seu funcionamento organizacional até questões orçamentárias, né? Tudo isso com uma base técnica, fisiológica, anatômica, clínica, entendendo desde a patologia como também o ser humano. E isso é uma das nossas missões e funções que faz com que nós tenhamos um diferencial muito grande na saúde. O biomédico ele tem como perfil uma formação generalista, ele é humanista, ele tem crítica e reflexivamente uma atuação em todos os níveis de saúde, com base em rigor científico e intelectual, desde a atenção à saúde, comunicação, liderança, tomada de decisões, educação permanente. O biomédico é um profissional que atua porque ele estuda, porque ele está em constante aprimoramento, né? E até mesmo nas administrações de gerenciamento de todo o nível dos mais diversos níveis de saúde, em todos os setores de saúde, inclusive setores industriais, setores técnicos, e a partir daí tendo todo esse conhecimento e essa amplitude para atuar nessas áreas que nós citamos. Porque a sua formação, não só na clínica, mas também no entendimento do porquê que ele pode desenvolver nessa área essa atuação. Então, o biomédico, eu coloquei aqui um folder para vocês lembrarem, inclusive do nosso logo, que é um profissional da saúde. Ele está em constante aprimoramento, ele está em constante formação de estudo e linkado, como hoje aí com o corona, com o Covid, com a SARS-CoV, entendendo, por exemplo, qual que é a diferença do corona, qual que é a diferença do Covid-19, qual que é a conversa da SARS-CoV-1, 2. Então, todo esse entendimento técnico, ele passa por um estudo epidemiológico que a partir daí vai gabaritar esse profissional para atuar nas mais diversas áreas. E aí, ainda trazendo para a nossa profissão, e quando eu cito a profissão, não só o biomédico, mas também todos os profissionais de saúde, eu quero falar sobre a humanização na saúde. Eu já falei isso em diversas aulas, em diversas palestras, em diversos slides, mas a humanização na saúde, ela é preconizada no SUS. Claro que nós vamos falar depois de equidade, igualdade, universalidade, mas a humanização na saúde, ela passa por um atendimento em saúde, um acolhimento em saúde, mas também, turma, principalmente por entender o que é essa humanização. E a humanização, ela está justamente em você conseguir, dentro do entendimento como profissional, trazer o que esse ser humano precisa. Então, é claro que um bom atendimento conta? Conta. Você acolher bem um cidadão, um paciente, conta? Conta. Mas muitas vezes, só isso também não basta. Então, a humanização, ela vai estar envolvida, vai se envolver também no entender o que aquele paciente precisa. Porque muitas vezes o paciente não sabe o que ele precisa. Ele não tem condições de entender o que ele precisa. Ele não tem capacidade técnica para entender o que ele precisa. Então, vou dar um exemplo simples. O paciente chega numa unidade básica de saúde e quer uma receita. Quantos não chegam e falam, eu quero uma receita, eu só quero um pedido de exame, eu só quero um pedido de ultrassom.
E quem disse que você precisa desta receita, deste medicamento, deste exame, deste profissional? Então, por isso que existem protocolos, por exemplo, em saúde. Por que existem protocolos em saúde? Porque a saúde plena vai passar por isso, por um entendimento do que aquele paciente precisa. Ah, eu estou com uma dor no peito muito grande, eu preciso de um cardiologista. Quem falou para você que não é gases? Então vejam coisas simples e que na maioria das vezes a gente resolve com uma simples anamnese, um entendimento. Então eu estou explicando a humanização em saúde, porque é claro que um bom atendimento, o acolhimento passa por isso. Mas esta humanização na saúde, ela passa por um profissional entendendo as reais necessidades, tecnicamente falando, desses pacientes, desses profissionais. Tá? Nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso, mas vejam a importância da formação do profissional nesta área. E aí, humanizar é tornar-se humano, adquirir novos hábitos mais apropriados sob o prisma da ética e da moral, distanciando-se da ignorância, estupidez e desamor. Então vejam, é tornar-se humano, então é entender o ser humano, né? Dentro do prisma ético, da prisma ética, claro, da moral, mas também entendendo o que ele precisa. Da medicação, do atendimento, do acolhimento, da conversa, do afastamento, da falta de prevenção, ou seja, do estudo em saúde, que é uma das áreas mais bonitas na nossa profissão, que é o estudo em saúde, que é o conhecimento em saúde. Então vejam como que todas essas citações que eu estou fazendo passa pela humanização, né? Então muitas vezes as pessoas confundem, elas entendem que humanizar é simplesmente atender bem, dar um abraço. Pode ser, se for isso que o ser humano precisa. Se ele está tendo um ataque cardíaco, um infarto, um AVC, um abraço não vai adiantar. Então vejam como que é importante você acolher esse indivíduo dentro das suas condições. E quem que pode fazer isso? O profissional de saúde, né? Então este profissional, esta característica dentro do conceito, né, é o que vai trazer para este indivíduo o acolhimento, a humanização, tá bom? Pessoal, sobre a teoria, né? E sobra a teoria. Sobra, já citei isso em outros slides, muitas vezes sobra muita teoria e falta atitude, que aí entra de novo a humanização, no entendimento. Então, nós como profissionais temos obrigação moral e ética aí, de praticar essa saúde, de entender o que a gente está fazendo, de ter como conceito entendimento do que eu estou fazendo. De que forma eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo desta maneira? Porque se isso não for entendido, você vai ser um profissional que não vai ter destino. Então, vou dar um exemplo. Eu quero ir para Minas, mas pego sentido Mato Grosso. Eu pego uma estrada que eu quero ir para o norte, mas essa estrada vai para o sul. Então, você tem que ter um conhecimento geográfico disso. Dessas ações. E aí entra de novo a nossa formação fisiológica, clínica médica, anatômica, microbiológica, patológica, imunológica. Então, todo esse entendimento para sobrar atitude. Então, é bastante importante quando a gente falou agora de humanização, dessas situações, né? Então, nós temos também que agradecer os colaboradores, pessoas do bem, comprometimento, as ações. Nós precisamos agradecer o SUS, esse plano de saúde que é modelo para muitos países do mundo, apesar de nós termos as dificuldades, né? Mas que a gente consegue atender toda a nossa população, aos profissionais e às ações bioéticas. Então, por que eu estou citando todas essas características? Porque esse agradecimento passa pelo conhecimento. Ouça mais e construa histórias coletivas. Nós estamos aqui falando hoje, em especial para os profissionais biomédicos,
Mas é interessante a gente lembrar que sem os outros profissionais nós não temos nenhum tipo de ação. Então, cada vez mais precisamos ou poderíamos pensar no coletivo. Eu, sem o meu paciente, eu não tenho quem atender. Como que eu vou promover saúde? Para que eu estou fazendo biomedicina? Para que eu estou fazendo uma faculdade, uma graduação? Só pelo dinheiro? Então, as histórias coletivas são muito bonitas. Sem o meu paciente, não vale nada eu fazer uma faculdade. Ou eu quero só um título? Eu preciso atender pessoas, promover saúde. Então é isso que é o mais bonito de se entender, construir essas histórias coletivas com toda a nossa equipe médica, com toda a nossa população, para que eles entendam, promovam saúde e a partir daí façam com que a nossa saúde, a nossa vida em geral melhore. Sem um problema, né, eu não tenho solução. E se um problema tem solução, você foca na solução. Eu sempre cito que não temos problema, temos situações, né? Então, se um problema tem solução, você vai focar na solução, não naquela situação, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. É claro que nós vamos falar daqui a pouco na prevenção. E esta prevenção ela é muito importante, né? Porque aí você pode evitar algumas situações, tá? E aí nós temos algumas atitudes eficazes, como cultivar a espiritualidade, seja ela qual for, cada um com a sua religião, com a sua crença, mas cultivar essa espiritualidade, essa alma, esse bem-estar. Doar para depois receber, focar no aqui e agora, não culpar ninguém pelos seus problemas, né? É claro que isso no dia a dia é muito difícil, mas é legal, é importante, é interessante nós lembrarmos que quem acorda de manhã e tem um problema para resolver, é dele esse problema e não daqueles outros indivíduos. Manter a intenção no futuro, mas a atenção no presente, abrir-se para novas possibilidades e ter uma missão de vida, né? Antigamente, as pessoas ofereciam atenção e cuidados humanos aos pacientes. Hoje, a ciência tem muito a oferecer, mas as pessoas não oferecem mais nada além da técnica, né? Isso é muito complicado. E aí, turma, o doente passou a ser considerado instrumento de aprendizado, estatística e pesquisa, passando a representar uma fonte de recursos econômicos para a organização. É claro, é claro que o financeiro é importante. Não sobrevivemos sem o financeiro. Mas é importante citar que esta característica financeira, esse grupo econômico, precisa desse paciente. E, pessoal, guardem o que eu estou falando. Quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você atender, quanto mais pessoas você promover a saúde, mais dinheiro você vai ganhar. É uma consequência. Ajude pessoas. Promova saúde nas pessoas. Qual que é a sua missão? A sua missão não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Nossa missão são e sempre serão as pessoas. Se você tem a missão de promover saúde, promova saúde. É óbvio que você pode ter um olhar econômico. É legal administrar bem o dinheiro. É legal saber ganhar dinheiro. É importante ter dinheiro. Principalmente para quem gosta de coisas boas. Coisas custam dinheiro. Agora, se a sua fonte é dinheiro, você vai perder ou nem vai ganhar, porque você está focando no dinheiro. Atenda bem as pessoas, promova saúde, faça exames, diagnóstico, sim, mas não faça que esse instrumento principal seja o dinheiro. Se ele precisar fazer um exame, faça esse exame bem feito, não olhando apenas o custo, mas como este exame vai trazer mais saúde para esse paciente. Como essa educação faz dinheiro? Eu dou cursos, palestras, e sempre foco no aprendizado. Sempre foco no que essa pessoa vai ter como informação no meu curso. E não simplesmente o dinheiro.
Então, humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças dos processos de gestão e cuidados. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada, que eu tanto já falei aqui. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Está no portal do Ministério da Saúde. E por que eu estou citando isso? Porque isso vai ser consequência. Já disse aqui, não é uma pessoa só ou um grupo, então não é só aquele grupo econômico, é uma forma coletiva, né? Você vai incluir para estimular cada vez mais esse desenvolvimento das pessoas. E aí nós vamos ganhando com qualidade. Vocês vejam, a nossa palestra sobre hoje é a importância do profissional biomédico na saúde pública, na saúde coletiva. E se você conhece esse papel seu, você vai ser um excelente profissional, você vai ser um excelente biomédico, você vai ter pessoas querendo trabalhar com você, você vai ter grupos econômicos querendo que você faça parte da equipe. Vocês que já tiveram aula comigo ou que têm, sempre escutam eu falar, sempre ouvem. Não falta trabalho, falta mão de obra qualificada, não falta emprego. Falta mão de obra qualificada que tenha este olhar. E a nova medicina, a medicina moderna, essa vida nesses tempos de hoje, estão pedindo muito esse profissional que olha para a comunidade como um todo. O que eu estou doando? Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas? Cuidado é uma ação integral entre as pessoas com efeitos e repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e instituições, traduzidas em atitudes tais como tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. Para isso, você precisa conhecer o seu trabalho. A ética refere-se ao que é certo e errado, é a conduta moral. Aires, em 2004, já dizia que a análise da ética no trabalho em saúde a partir de um caso que atendeu um centro de saúde onde atuava como médico. Então, a ética refere ao que é certo ou errado na questão ética, tá? Mas, na moral, refere-se às regras de conduta já instituídas de acordo com valores e costumes de determinado grupo social e em determinada época. Relaciona-se como o que se deve ou não fazer. E o fato de grande parte da população não ter acesso à saúde pública no Brasil representa uma agressão moral aos indivíduos, visto que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então vejo como a ética e a moral, e depois até mesmo as leis, estão em conjunto. Eu sempre gosto de dar um exemplo. É errado usar biquíni? Não é errado em lugar nenhum, mas em alguns lugares não é muito plausível, não é muito referenciado, não é muito adequado. Se eu vou numa igreja, eu não vou usar um biquíni, não é um lugar para isso, tá? Pode até ser considerado uma agressão. Então vejam como é interessante, né, nós pensarmos dessa forma. Vejam como é interessante eu alinhar o meu pensamento desta maneira, visto que, por exemplo, a saúde é um direito de todos. Agora, se você aplica a saúde de uma forma generalizada, até onde a gente precisa da saúde, de que forma? É isso que nós vamos discutir agora um pouco mais, né? Então, na bioética da vida, o termo tem origem, né, dentro da vida, da ética, dos costumes de cada um, que tem o objetivo de alcançar benefícios e assegurar a integridade dos seres humanos, defendendo o princípio da dignidade humana, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre o SUS. E agora sim entramos especificamente na saúde pública, com vocês entendendo o que é tudo que nós falamos. Então eu vou dar 15 segundos para vocês observarem esse slide e vou ler. O Sistema Único de Saúde, né, o SUS, é um sistema regionalizado e hierarquizado que integra o conjunto das ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público.
a iniciativa privada participa do sistema em caráter complementar. Então vamos entender um pouco isso, turma. Vamos entender que isso é bem legal de se caracterizar, tá? É bem interessante a gente caracterizar essas informações. Por quê? Turma, o que acontece? Vamos ler isso e entender. Esse sistema regionalizado quer dizer que cada local, cada região tem o seu sistema. Então, a região norte é um sistema, a região sul é outro sistema, o oeste paulista é um sistema, o sul de Minas é outro sistema, porque cada um tem uma característica, ainda mais nesse Brasil grande como é. E aí, continuando, turma, essa hierarquia é pelas prestações de serviços que podem ser públicas, federais, estaduais e municipais, ou seja, o poder público federal tem responsabilidade, estadual tem responsabilidade e o municipal tem responsabilidade. Quando eles não dão conta, devido à prestação de serviço, por exemplo, de vamos falar aqui, diagnóstico por imagem, ultrassom, ele pode comprar isso de uma empresa privada, ok? Princípios doutrinários, aqui entra toda a parte mágica do SUS, fantástica do SUS, que é construído constantemente por nossa população e por nós profissionais de saúde, né? Primeiro, a universalidade, que é o direito à saúde a todos os brasileiros, indistintamente. E quando eu falo indistintamente, são todos os brasileiros. Ah, professor, então aquela pessoa milionária tem direito? Tem. Aquele morador de rua tem direito? Tem. Todos. E pela programação neurolinguística, inclusive, todos são todos. Todo mundo é todo mundo. Todos que moram no Brasil têm direito à saúde. Então vejam como isso é importante. Não é quem fuma. Ah, mas quem fumou não pode ter saúde. Pode. Mas ele fumou. Quem mandou ele fumar? Pode. Nós já falamos aqui bioeticamente muito sobre isso. Nossa, mas quem matou tem direito à saúde? Tem. Quem está preso tem direito à saúde? Todos os brasileiros, ou que moram no Brasil, ou que residem no Brasil. E a integralidade, assistência integral ao indivíduo, em seus mais diversos níveis de atenção. Se eu preciso de uma dipirona, eu tenho direito. Se eu preciso de um transplante de medula óssea, eu tenho direito. Então, cada indivíduo tem conforme a sua necessidade. Cada indivíduo tem conforme a sua característica, a sua patologia, a sua prevenção. E isso é que quer dizer equidade. Tratar os desiguais com desigualdade, a fim de alcançar a igualdade. Então vejam a imagem, ela é muito simples, né? Porque quando você fala igualdade, você vai trazer para esse indivíduo igual para todos. Eu dou R$10 para cada um. Então vamos supor aqui que você tem um filho de 20 anos que está na faculdade. Ele faz uma faculdade particular fora. E aí você tem um filho de 12 que não está na faculdade, mas está no ensino fundamental. E ele faz o estudo dele a 3 quadras da sua casa, ali no município. E você tem uma criança de 5 anos que não vai para a escola ainda. Cada um precisa de um X de dinheiro, por exemplo, para se manter. Quem vai para a faculdade precisa de livros, são mais caros. Quem está no ensino médio, muitas vezes ele precisa de um transporte, ou às vezes ele pode ir a pé. E quem está aqui dentro da sua casa não precisa necessariamente desse financiamento naquele momento. Então, na saúde é a mesma coisa, e isso que é o bacana de se entender. Para isso, eu preciso entender profissionalmente a minha função. E é esse o profissional biomédico que eu quero, e que eu gosto de ensinar, de fazer ou ajudar, apoiar ele a entender. Né? Porque esse profissional vai, por diversas vezes, auxiliar na saúde, entendendo o seu papel no tratamento. Tem pessoas com mais gravidade, com menos gravidade. Então, um exemplo simples, num pronto-socorro, a ordem de chegada não importa para a ordem de atendimento. Por quê? Porque é conforme a necessidade da urgência fisiológica de cada um. Então, quem está com sangramento, quem levou um tiro, quem levou um corte, quem sofreu um acidente, tem prioridade no atendimento quem está com uma dor de cabeça. Simples, claro. Claro que todos precisam de atendimento. Então, eu estou explicando tudo isso
para que vocês entendam como é importante ter esse referencial fisiológico, anatômico, patológico, para ir atuar também nesses princípios doutrinários do SUS, por exemplo. Então, a promoção à saúde não é responsabilidade exclusiva do setor de saúde, sendo necessária uma atuação intersetorial e interdisciplinar. Por que eu estou citando isso? Vou dar um exemplo. A promoção da saúde, ela passa também, turma, por um entendimento. Muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa população não entende o que é saúde. Ela não sabe o que é saúde. E aí, o que ela faz? Ela não pratica saúde. E nós, como profissionais biomédicos, nós, como profissionais de saúde, podemos ajudar na educação em saúde. Com o seu vizinho, na sua família, na rua, na sua casa. Então, olha que importante, que interessante, tá? Olha que importante e que interessante pensar nisso. Então, vejam como é importante a gente promover a saúde. Por quê? Porque ela não é exclusiva do médico, do biomédico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do farmacêutico. Ela é intersetorial, ela é do gestor público, ela é do profissional, população em geral, tá bom? Então isso é importante de se entender, por quê? Porque a gente alivia o fardo para uns e também promove junto com outro, eu passo responsabilidade para essa população. Eu passo essa responsabilidade para todos. O profissional cuidar da sua saúde, o diabético cuidar dele, é importante, a responsabilidade dele também. Ele tem que ter, nós precisamos, ou podemos, ou deveríamos ter uma ação mais proativa, um pensamento mais proativo relacionado aos profissionais de saúde e também à população em geral. E como eu já citei anteriormente, os principais desafios na nossa saúde de hoje é justamente essa educação na saúde, a formação de profissionais, né? Uma lógica de mercado e não necessidade da população, uma educação permanente. Então nós precisamos pensar em saúde, principalmente também na educação à saúde, dividindo essa responsabilidade. O profissional muitas vezes ele se forma e ele simplesmente fala, pronto, acabou. Essa educação permanente, esse cuidado, que é justamente o que vocês estão fazendo agora. Cursos, né? Vocês estão fazendo cursos, se aprimorando. Isso é para o resto da vida, né? Desde que a gente queira, claro, ter uma situação de entendimento boa. Então, isso é um grande desafio hoje, essa educação da população e também, né? E também dos profissionais. Ter essa contínua formação, tá? E o papel do profissional? Onde que ele vai se caracterizar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, tô nem aí, tem aquela música, né? Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. E é aí que está a diferença. É entender o que aquele profissional pode passar, mas também entender o que a população precisa, né? O que é o papel do profissional, do político, do cidadão. Como que isso vai fazer a diferença, né? Como que isso vai fazer a diferença e como que eu posso fazer a diferença naquele estado físico, clínico, mental daquele paciente, daquele indivíduo, daquela população. Tá bom, turma? Qualidade de vida a gente começa nisso. Qualidade de vida começa naquele papel social, comportamental e por último vem o biomédico. Então antes de você ser um biomédico, você está inserido numa comunidade, você está inserido numa comunidade social, comportamental. Então a qualidade de vida é entender tudo isso. A qualidade de vida é entender como eu posso adicionar, como eu posso agregar valor naquela situação, naquela comunidade, naquela área que eu estou atuando. De que forma eu posso fazer isso? Porque eu estou inserido em uma comunidade. E a qualidade de vida vai ser entender isso. Então, por isso que a nossa palestra de hoje chama a importância do papel, ou o papel do biomédico
nossa comunidade, na nossa vida. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês de universalidade, de equidade, que a garantia do acesso universal no SUS depende da identificação de eventuais barreiras vinculadas às características e necessidades da população. E aqui, gente, presta atenção. Vamos supor que hoje eu disponibilize na UBS Central, tá? Eu disponibilize lá um ultrassom mega moderno, mega tecnológico, de última geração. Só que eu coloco o horário de atendimento para esse ultrassom da meia-noite às 6 da manhã. Quem que vai poder participar? Quem que vai poder ir? Então, esse acesso eu preciso entender a minha população. Esse acesso eu preciso identificar a minha população. Ou eu disponibilizo isso num lugar longínquo, ou eu disponibilizo esse serviço num lugar que tem difícil acesso, ou eu disponibilizo isso e não informo a população. Então, essa identificação das barreiras, das características, das necessidades. E às vezes a população não quer um ultrassom mega moderno. Ela quer um captopril para pressão alta. Ela quer uma dipirona para dor de cabeça. Então eu gosto muito do exemplo, da coleta de Papa Nicolau. Eu disponibilizar uma sala para que a população, no caso as mulheres que precisam fazer o exame preventivo, e aí eu já imagino as mulheres com as suas tarefas do dia a dia. Adianta eu colocar só um horário de manhã? Olha, coleta de Papa Nicolau aqui no posto de saúde XYZ é só das 7 da manhã às 9. Poxa, nesse horário ela está fazendo o café da manhã, ela tem que preparar as crianças para a escola, ela não consegue ir. Então eu preciso observar essas barreiras, essas características. Ela precisa que seja, por exemplo, durante o dia todo. Isso vale muito para salas de vacina, para curativos e assim por diante, tá, pessoal? Estou dando alguns exemplos. Então essa universalidade passa por isso também. E a heterogeneidade, vamos lá, vamos tentar falar essa palavra aqui, né? Heterogeneidade, melhorou, né, turma? Barra diversidade, de dita população, remete necessariamente a outro princípio básico do SUS, a equidade, que é dar para cada um aquilo que ele precisa e necessita, ok? E é como eu citei agora, né? Isso é importante. A equidade em saúde, no acesso à saúde, representa um dos maiores e mais complexos desafios contemporâneos em diversos países, não é só no Brasil. Então, nós temos diferentes definições de equidade em saúde. Em geral, o conceito remete à promoção da justiça social para além do status econômico ou social como o principal meio para determinar o acesso a uma boa saúde e bem-estar, já dizia Braverman em 2006. Então vejam como é importante entender, mais uma vez, qual o nome da nossa palestra hoje? A importância do profissional biomédico na saúde coletiva. Então vejam como é bacana entender tudo isso, como é que é importante entender tudo isso, tá? Qual o nosso papel? A ausência de diferenças sistemáticas potencialmente remediáveis em um ou mais aspectos da saúde, em grupos ou subgrupos populacionais, definidos socialmente, economicamente, demograficamente ou geograficamente. Então, tem diferenças em grupos, subgrupos, populações, diferenças sociais, econômicas, demográficas. Quem mora lá nas altitudes mais longínquas precisa de diferentes necessidades que quem mora na praia. Por questões fisiológicas, e aí o profissional biomédico ele vai saber isso. O profissional de saúde ele precisa entender isso. Por quê, turma? Porque ele vai identificar como essa população precisa de XYZ. Quem mora sem saneamento básico precisa de mais educação em saúde, porque ele precisa ferver uma água para beber, ele precisa lavar uma verdura, uma fruta, ou ele precisa entender que ele precisa comer uma fruta e uma verdura. Quem é uma gestante precisa de alimentos diferentes, quem é diabético também, uma população mais idosa. Então, entender as diferenças em saúde também é promover saúde. E aí vem, quase finalizando, a nossa acessibilidade, que já é mais abrangente do que uma mera disponibilidade de recursos em um determinado momento e lugar. Ela refere-se a características do serviço, dos recursos de saúde que facilitam ou limitam o seu uso por potenciais usuários.
Então, se você vai atender uma população mais idosa, por exemplo, você também precisa dar mais transporte para ela chegar até o posto de saúde, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. E temos ainda as iniquidades, que são barreiras econômicas e étnico-raciais, que destacam-se entre os elementos que indicam a produção de iniquidades e contribuem para a vulnerabilização de diferentes grupos sociais, classe social e pertence à ética, que são fatores importantes em processo de estigmatização social. Exemplo, quem tem hanseníase, HIV, sífilis, normalmente já é uma população que sofre preconceito, que sofre com essas diferenças. Então eu preciso oferecer, né? Oferecer horários diferentes. Eu preciso oferecer situações que façam com que esse paciente procure o posto de saúde, para que ele não se sinta estigmatizado, para que ele não se sinta marginalizado. Imagina se eu coloco uma placa lá, atende-se hanseníase aqui. Você acha que todo mundo vai fazer uma fila ali, naquela sala? Não. Então, eu preciso oferecer fatores que diferenciem em horário de atendimento, em salas, em acolhimento, de diferentes formas. As necessidades, elas estão associadas ao processo de satisfação das necessidades no campo sanitário, por exemplo, a organização social das ações de serviço de saúde, simultaneamente respondendo e instaurando necessidades. A indústria farmacêutica e de tecnologia sanitária se encarregam, por exemplo, de seduzir a população e produzir valorização simbólica em torno de um consumo. Eu preciso atentar a isso, para observar, por exemplo, se isso é uma necessidade, de como, paradoxalmente, eu vou disponibilizar aquela medicação, aquele atendimento. Então, a universalidade e a equidade, finalizando essa parte, ela vem de uma ótica do planejamento, da programação em saúde, e é importante para priorizar os focos de intervenção e definir metas, seguindo uma lógica que se considera as necessidades específicas de determinados grupos sociais, ou outra ainda que privilegia os problemas que afetam o conjunto da população. Então, eu vou atender a população, mas também dentro das minhas metas, eu preciso priorizar as pessoas que não têm acesso. Então, eu vou trabalhar com orçamentos, com as necessidades de grupo X, Y, Z, atendendo um todo, mas também atendendo o individual. É bastante interessante e importante a gente entender, então, essa atenção à saúde, né? Cada um com as suas necessidades. A partir daí, sendo resolutivo, integrando toda a população, acolhendo toda a população, mesmo os que precisam menos, e humanizando os que precisam mais, criando vínculo médico-paciente. Aqui me permitam o médico como equipe médica, como equipe biomédica. Então, o paciente, ele precisa se sentir, né, ou ele será melhor acolhido quando ele se sentir mais atendido, identificado, quando ele se sentir enxergado, né? Por quê? Porque a partir daí ele pode se identificar mais, ele vai te ajudar a promover a saúde, ele vai te ajudar a ser enxergado. Porque muitas vezes a gente não consegue nem enxergar a nossa população, porque ele não é acolhido, porque ele não é integrado, porque ele não tem essa humanização. Ok? Isso é muito importante. Para que a gente consiga, junto com isso, trazer esse olhar resolutivo para esse indivíduo. Pessoal, praticamente finalizando as nossas ações, então nós vamos cada vez mais, né, enxergar esse indivíduo como um indivíduo, mas também dentro de um coletivo, tá? Então nós vamos entender essa saúde individual, cada um dentro da sua necessidade, na sua carência, mas também entender que ele está incluso numa saúde coletiva. Então eu não posso, em virtude de um, desassistir o todo, mas em virtude do todo também não posso abandonar esse indivíduo. Então vejam como que tudo isso é bastante importante, é bastante situacional e bastante individualizado e coletivo. É um equilíbrio mesmo entre observar esse indivíduo
e atender o coletivo. Porque se eu não olho para esse indivíduo, eu também prejudico o coletivo, porque ele vai ter uma ação contaminante, como indicativo, como ser, como tudo. Vou dar um exemplo simples. Se um paciente com sífilis não é atendido, ele pode transmitir isso para outros pacientes, para outras pessoas. Se ele não sabe nem identificar que ele tem essa patologia, tudo isso pode influenciar diretamente no todo. Além de eu ter a obrigação de atender esse indivíduo também como um ser humano, mas eu também estou desassistindo ele como coletivo. Então vejam como isso é importante, como é equilíbrio e como que é bacana e importante de se observar. Tá bom? Pessoal, as estratégias para se fazer tudo isso são fantásticas, né? Então, as estratégias que nós vamos traçar, de que maneira nós vamos fazer tudo isso, também é importante o profissional ter essas noções e orientações, para que ele possa, a partir daí, ter... Então, vou dar um exemplo simples, pessoal, que é a teoria do iceberg. Muitas vezes a gente aprende muito em epidemia. Muitas vezes nós estamos observando os infectados, mais os colonizados, que tem, por exemplo, agora no Covid-19, são muito maiores do que esses pacientes infectados. Então, todo esse entendimento ele é importante em saúde pública, em saúde coletiva. Entender essa epidemiologia é muito importante, é primordial. Para isso, mais uma vez citando, a importância desse profissional entender o que ele está fazendo. Né? Então, a formação do biomédico, né? Entendendo a anatomia, fisiologia, a clínica médica através das patologias, das doenças, a formação biológica, a análise clínica e a saúde coletiva, ou seja, todo o entendimento de análise, diagnóstico, como ele entende essa saúde pública como um todo, a epidemiologia que eu acabei de citar, né? Os conhecimentos teóricos e práticos em saúde e as metodologias mais utilizadas. Esse entendimento vai fazer com que o nosso diferencial como biomédico se torne primordial e que nós sejamos cada vez mais esse importante profissional na saúde, entendendo o porquê que nós estamos lá. Né? Então aqui, por exemplo, tem um ambiente inanimado que pode facilitar uma transmissão. Então vejam, todo lugar que está ali representa sítio de culturas, né, de enterococos, resistência à vancomicina positiva. Então são superfícies contaminadas que aumentam a chance de transmissão cruzada. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque quem não entende tudo isso, ele acha que o foco é só o paciente. Então são alguns exemplos que eu coloquei para vocês para a gente entender por que o profissional é importante na saúde. Né? É entender o porquê dos porquês. Então, pessoal, a gente entender o porquê de cada ação é a nossa função. E daí passa por uma boa formação, passa por um bom entendimento das disciplinas, entender que aquela grade curricular na biomedicina, na farmácia, enfim, nos mais diversos cursos, ela está ali por um motivo, tá? É entender esse porquê. Nós temos para isso amparado o nosso conselho de biomedicina, todas as profissões têm os seus conselhos. Mas lá no CRBM1, vocês, por favor, depois entrem no site, lá tem toda a legislação, quais as documentações necessárias. E o profissional biomédico, o bom profissional biomédico, ele tem como amparo o conselho, por quê? Não é uma questão de ser chato, denúncia. Ah, eu estou denunciando uma pessoa lá que ela está fazendo estética, mas ela não tem habilitação. Ah, como você é invejoso. Não. A pessoa que tem a formação, ela estudou para aquilo, ela entende o porquê que ela está fazendo aquilo. A pessoa que está praticando saúde pública, ela entende. A pessoa que fez uma especialização, a pessoa que fez uma graduação, ela entende o porquê daquele papel. Então isso não tem nada a ver com ser chato, isso tem a ver com ser correto. E é a partir daí que ela pode desempenhar as suas mais diversas funções. Então isso não tem nada a ver com ser chato, com ser ranzinza ou invejoso. Isso tem a ver com correção, com ser correto, tá? E os conselhos estão aí para atuar fiscalizando, mas também apoiando o profissional, ok? Pessoal, o diferencial do biomédico na interdisciplinaridade, finalizando. Ele é um multiprofissional, ele sabe atuar nas mais diferentes disciplinas e nas mais diferentes profissões em conjunto. Então ele é multiprofissional porque ele é interdisciplinar, ele não entende só disso ou daquilo. Claro, muitas vezes ele vai ser aprimorado dentro das mais diversas formas, né? E vai ter o conjunto, sabendo atuar em conjunto também, tá bom?
Então, considerações finais, eu gosto de citar aí a primeira bioética, que vai ser justamente a reflexão sobre a vida, sempre para entender chegar a uma discussão concluída ou última. Como a filosofia, ela tenta encontrar o seu melhor fundamento ou fundamentação, revendo sempre seus argumentos. Então, não é estática, ela se movimenta, mas também dá uma definição para todas essas considerações. E o papel do profissional de saúde, em especial o biomédico, como educador, acolhedor, promovendo a saúde e tendo acesso a esta saúde, praticando saúde para si e para todos. Finalmente, como controle de qualidade, o que eu quero de vocês, o que eu acho importante como profissional vocês terem, tá? Claro que sempre, gente, com todo respeito, com toda humildade, né? Eu estou aqui apenas para agregar. Não sou o dono da verdade, muito menos quero ser. Só quero passar aqui a minha visão do que eu, dentro das mais diversas áreas que eu já atuei, eu acredito que possa ser importante para vocês, tá? Que é a humanização, as leis que devem ser seguidas e respeitadas, observando sempre o orçamento para isso, ou seja, nós precisamos do financiamento dentro do SUS, dentro da saúde pública, dentro da saúde em geral, distribuindo então esse orçamento, visando essas ações, e também lembrar que a prevenção é um excelente instrumento de saúde. E ela pode chegar a economizar até 70% das ações, inclusive financeiras, trabalhando em saúde. Não esquecendo da alta complexidade também, que muitas vezes é necessária. Tá? Eu agradeço muito, mais uma vez, a Liga, a nossa coordenadora Renata, que é com quem eu tenho uma admiração muito grande, por disponibilizar para nós todo esse papel dentro da área da saúde, por nos permitir e por confiar sempre na minha pessoa. Então, eu agradeço muito a minha coordenadora Renata Bittencourt, a nossa coordenadora, por nos proporcionar essa dimensão e como ser humano também, e a todos vocês da Liga e a todos que participaram desses eventos, de todos os eventos, parabéns por se permitirem esta evolução, tá? Muito obrigado, estou sempre à disposição e uma excelente vida a todas, né? A todos e a todas, praticando sempre qualidade de vida, sendo um bom profissional, sendo um bom ser humano. Tá aqui os meus contatos, né? Principalmente da empresa, o e-mail, no qual eu também trabalho, né? Que é o Biomédico Saúde. Eu estou sempre às ordens. Muito obrigado.